Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem sério. É as violências que muitas vezes ficam meio escondidas, sabe? Principalmente em escolas vistas como de elite. A nossa base para essa conversa é uma análise do movimento COEP. Eles pegaram um caso específico que levanta pontos importantes sobre silêncio, talvez até negligência. Exato. E o que essa análise do COEP sugere é um ponto interessante, né? Como essa reputação de excelência de algumas escolas pode, na verdade, acabar mascarando situações bem difíceis. E, segundo eles, isso afeta mais quem já está vulnerável ali dentro. Certo. Então, vamos entrar no caso que a fonte detalha. O centro da questão é um evento grave, em 29 de abril de 2025. Uma aluna de 15 anos. Ela era bolsista, cursava o 9º ano no Colégio Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo. E ela tentou tirar a própria vida. Dentro do banheiro da escola. Uma coisa, assim, extrema. Nossa, pesadíssimo. E o contexto que a fonte descreve é muito duro. Essa menina, segundo os relatos da família que saíram na mídia e que o COEP cita, sofria bullying, racismo direto há meses. Coisas tipo, chamavam ela de cigarro queimado, preta lésbica, até mandavam ela voltar para a África. Muito explícito, né? Sim, muito. E ainda tem mais. A fonte diz que ela foi coagida a participar de um jogo, assim, de conotação sexual. Isso foi gravado em vídeo e depois usado para chantagear ela psicologicamente. Olha, o que a análise do COEP realmente ressalta aqui é como essas violências se combinaram de um jeito perverso, né? Racismo claro, intimidação psicológica constante e ainda essa coação sexual. Quando junta tudo isso, o impacto na saúde mental de uma adolescente é devastador, como a fonte sugere que aconteceu nesse caso. E diante disso tudo, a fonte mostra como a família reagiu. Eles procuraram a escola antes de chegar nesse ponto. Sim, a narrativa da família que está no material é que eles pediram ajuda. Várias vezes foram falar com a coordenação, com a psicóloga da escola, mas a alegação que está na análise é que, tipo, minimizaram as queixas. Trataram como se fosse mimimi, sabe, frescura. Pois é, e essa resposta da escola, ou a falta de resposta como a família descreve, é aí que a análise do COEP entra forte na questão da negligência. Quer dizer, a estrutura que devia proteger, acolher, quando ela falha, o dano só aumenta, né? A fonte até levanta a ideia de uma violência simbólica institucional. Ou seja, a própria escola, ao supostamente não dar ouvidos, estaria na prática invalidando o sofrimento do aluno, reforçando a agressão. E isso seria ainda mais forte por ela ser negra e bolsista ali. O não querer ouvir pode ser tão violento quanto a agressão em si. Entendi. Faz sentido essa leitura. A fonte também fala que, depois da tentativa de suicídio, aí sim a escola soltou uma nota oficial, falando em acolhimento, responsabilidade, aquelas palavras, né? Mas para a família, segundo o material, pareceu mais uma reação tardia. Tipo, veio depois da tragédia, sem reconhecer as falhas que teriam levado aquilo tudo. Exatamente. E é nesse ponto que a análise do COEP abre o leque, sabe? Eles argumentam que talvez exista uma dinâmica diferente em escolas particulares. Menos transparência, menos cobrança, comparando com a rede pública, que geralmente está mais sob os holofotes, né? De órgãos de controle da sociedade. A crítica da fonte é que casos assim de racismo, abuso psicológico, violência sexual poderiam ser, digamos, abafadas com mais facilidade, para proteger a imagem, os interesses financeiros. Complicado isso. Sim, e o COEP critica também o que eles veem como falta de preparo antirracista dos profissionais, falta de protocolos claros para lidar com essas situações. Falam até num possível pacto informal de silêncio institucional. Nossa, essa visão no movimento COEP é bem forte, então. Eles usam a palavra projeto para o silêncio, não como um acidente, argumentam que medir a qualidade da escola só por ranking, por vestibular, ignora a formação humana, a responsabilidade social. Para eles, esse caso do Mackenzie é um alerta, um estopim, como eles dizem. Exato. E a conclusão da análise deles aponta para uma urgência. Precisamos quebrar esse tabu da violência na escola, seja pública ou privada. A fonte defende que tem que ter mais transparência, sim, responsabilização de verdade e mecanismos de monitoramento externo que olhem para todas as escolas.
Eles até sugerem criar um Observatório Nacional de Violências Escolares, para mapear, entender e agir de forma mais eficaz, protegendo os alunos em qualquer lugar. Então, para a gente amarrar a ideia principal que essa análise do COEP nos traz, aquela imagem de excelência, de prestígio, às vezes pode esconder um silêncio perigoso. Um silêncio que impede que violências graves sejam enfrentadas e que acaba afetando mais quem já é mais vulnerável ali dentro. O que nos deixa pensando a partir dessa crítica com uma reflexão importante, né? Até que ponto essa busca por um selo de excelência, muitas vezes focado só em desempenho, justifica o risco de ignorar a segurança, a dignidade, o bem-estar dos alunos? No fim das contas, o que realmente define uma educação de qualidade, para além dos números e dos rankings? É algo para a gente pensar.